Olá, meu nome é Camila, sou professora de Sociologia aqui da Sou Mais Edu, essa equipe que se une com tanto conhecimento para passar para vocês aí do outro lado da telinha toda a nossa formação, o nosso conhecimento para que você consiga aí atingir todos os seus objetivos. Na aula de hoje, vou dar continuidade à aula de introdução à sociologia. Como eu disse para vocês, sociologia, estudo da sociedade. Na aula passada, eu terminei falando sobre a modificação que a sociedade aí estava enfrentando durante o século XVIII até o século XIX e que possibilitou a consolidação da sociologia como campo científico. Havia dito para vocês aí sobre a Revolução Industrial que começou aí na Inglaterra, né? E toda essa modificação que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade europeia, como por exemplo o êxodo rural, né? Ou seja, a saída do campo para as cidades e também a modificação da sociedade agrária para uma sociedade industrial, o que vai modificar a relação entre as pessoas, como através da relação do trabalho, da relação familiar, da relação de poder, tá? Então tudo isso vai ser modificado, principalmente a partir da Revolução Industrial que iniciou-se na Inglaterra. Além da Revolução Industrial, a gente também vai ter uma modificação no século XVIII com a Revolução Francesa, que aconteceu aí no ano que iniciou, né, aí no ano de 1789. A Revolução Francesa ela é tão importante que, se você se recordar das aulas de história, você vai lembrar que a Idade Contemporânea ela inicia a partir da Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa ela vai fazer uma modificação das formas de associação e das relações sociais. Uma vez que a Revolução Francesa ela vem aí consolidando uma nova classe social que é a burguesia e tirando aí do cenário, principalmente da França, a monarquia absolutista, começando assim um novo período político na Europa. Então a Revolução Francesa, para a gente aí resumir, ela vai mudar os valores e as condutas, tanto éticas quanto morais da sociedade. Essa mudança vai aí modificar o que um historiador chamado Koselleck chama de mudança de perspectiva, mudança no horizonte de perspectiva. Vamos entender um pouco melhor isso. O que seria essa mudança da expectativa, mudança do horizonte de expectativa dos indivíduos sociais daquele período, né? Por que vai mudar então a conduta das pessoas, os valores, a moral? Porque imagine só, um camponês do século XVIII, do início do século XVIII, ele tinha ali como perspectiva de vida ser camponês o resto da sua vida, ter filhos que iriam ser camponeses, que também seriam camponeses para o resto da vida, que teriam filhos que seriam camponeses para o resto da vida. O que eu quero dizer? Que havia assim uma classificação social muito fechada, onde a mobilidade social ela não era permitida. Depois da Revolução Industrial e principalmente depois da Revolução Francesa, essa mobilidade social ela fica maior. Por quê? Um camponês ele pode sair do campo depois do fim das relações feudais e ir para a cidade. E na cidade ele pode deixar de ser camponês e virar um comerciante. Se esse comerciante ele tiver, né, sorte no sentido de elevar o seu padrão econômico, ele pode passar de um comerciante a um grande comerciante e aí, quem sabe, virar até mesmo um dono dos meios de produção. Esse é um conceito sociológico muito importante que a gente vai ver nas próximas aulas. O que seria isso, então? O dono dos meios de produção. Ele vai virar o dono aí da força de trabalho, da produção dos produtos a serem vendidos. Então ele vai participar de uma nova classe social, que é a burguesia.
Essa nova classe social, ela vem para mexer nas estruturas da sociedade europeia. E não é à toa que a sociologia ela vai nascer justamente dessas grandes modificações que ocorreram em decorrência dessas revoluções, seja a industrial, seja a francesa, ok? Essa modificação, ela não vai ficar aí pautada apenas na Europa, apenas por causa dessa modificação, tanto do espaço quanto das relações. Ela também vai ser importante para a gente compreender, por exemplo, o que foi aí o neocolonialismo do século XIX, ou também chamado de imperialismo, tá? Aonde a Europa ela vai aí partir para a exploração dos continentes asiático e africano. Esse conhecimento sociológico, a gente vai ver nas próximas aulas, que muitas vezes eles vão ser utilizados como justificativa para a exploração e também para aí as formas de dominação e relações de poder que os europeus vão manter com os povos africanos e os povos asiáticos. Portanto, dentro da sociologia, também vai desenvolver outro campo chamado de antropologia. Isso aí vai ser objeto de estudo das próximas aulas. Quero deixar aí você, querido aluno, com um gostinho na boca para ir seguir o nosso time, né? Sou Mais Edu, tanto no YouTube, nas redes, quanto nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook também. Como participar aí da nossa plataforma, seguindo todos e vendo todas as nossas aulas com conteúdo exclusivo para você, ok? Vou pedir aí para nossa edição colocar as questões aí, essa questão do Enem, ela vai falar muito propriamente dessas modificações da sociedade que vai fazer com que consolide a ciência sociológica como um ponto de vista, né, embasado da sociedade que está se modificando. Então agora a gente vai partir para a resolução de questões. Então, edição, a questão, eu vou aqui pegar minha cola. A questão é a questão do Enem de 2010, tá? Normalmente as questões das ciências humanas do Enem sempre vem com um texto e depois assim segue a questão. Uma dica que eu dou para você, aluno, não leia o texto logo de cara, tá? Leia as alternativas e depois volte para o texto. Por quê? Porque assim você já vai com o seu olhar direcionado na leitura do trecho da questão, ok? Então, bota a questão aí em quadro para a gente resolver juntamente. Essa questão está no seu material didático, então não se esqueça de resolver todas as questões, porque elas estão lá no seu material didático, lá no PDF que eu construí para vocês com muito carinho e amor. Então vamos lá para a questão do Enem 2010, que fala sobre aí a relação da Revolução Inglesa com a consolidação da sociologia como campo da ciência social, ok? Bora lá!